tudo bem? Aqui é Fátima do blog Estética Terapêutica. Hoje vamos falar sobre anamnese. Anamnese consiste num levantamento de dados que fazemos com o nosso cliente e é em cima desses dados que nós vamos traçar o tratamento, os procedimentos que nós vamos realizar com ele a fim de solucionar ou pelo menos minimizar os problemas estéticos que ele vem apresentando. Então, há necessidade de eu fazer uma anamnese muito minuciosa, porque é em cima desses dados, então, que eu vou poder sugerir tratamentos, sugerir para ele o home care, ou até mesmo encaminhá-lo para outro profissional, se eu entender que aquilo que ele está solicitando não é da minha alçada. Eu divido a anamnese em duas partes. Então, a ficha de anamnese é a folha aonde eu vou preencher. A anamnese, então, é esse conjunto de dados que eu levanto em relação ao meu cliente. Então, na primeira etapa, que é logo no início, quando ele chega, nós vamos nos colocar preferencialmente sentados e nós vamos conversar. Então, essa parte inicial eu chamo de entrevista. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte 1 da anamnese, que é a entrevista. Então, quando o cliente chega, eu já olho para ele e eu já começo, então, a perceber algumas situações que a pele dele está me apresentando, no caso de um cliente de estética facial, ok? A anamnese corporal, ela é um outro procedimento. Hoje nós vamos falar aqui, então, basicamente da anamnese facial. Então, nesse primeiro contato, né, o olho no olho, que eu chamo de um exame visual, eu já consigo observar, então, aquela cliente, né, tá com muita maquiagem, o que isso pode significar, se ela tá escondendo alguma coisa que ela não quer mostrar, uma mancha, por exemplo, ou acne, ou mesmo eu já consigo, nessa hora, começar a perceber, depois, quando eu pergunto a idade, se a idade dela, cronológica, tem a ver com a idade que a pele está me apresentando. Isso é bem legal, eu gosto bastante, e vocês podem depois dar uma olhadinha lá no meu blog, que eu tenho sobre a escala de Glogau, que ele fala exatamente quais são as características da pele conforme as idades. Então, é bem legal, porque aí a gente consegue, né, mais ou menos ter uma ideia se aquela pele está correspondendo com a idade que a pessoa apresenta. Aliás, é muito comum quando a gente se apresenta para alguém, ou alguém nos conhece e sabe que a gente é esteticista, já fala assim: você acha que a minha pele está compatível com a minha idade? Você acha que a minha pele está aparentando mais velha do que a idade que eu tenho? Então, às vezes a gente fica numa saia justa, porque com a experiência e esses conhecimentos, a gente até consegue imaginar que com aquela idade, o que seria, né, dentro do razoável, ela está apresentando. E às vezes, muitas vezes, ela está apresentando muito mais rugas, muito mais manchas, muito mais sinais do que a idade que ela tem. Ela poderia estar com uma pele melhor em função daquela idade. E é difícil a gente falar assim para a pessoa. Mas tem muitas pessoas que nos perguntam. Diferente de quando a pessoa nos procura profissionalmente, claro que a gente vai falar para ela o que a pele está apresentando, mas aí a gente tem todo um jeito, uma ética, uma forma de falar. E o que é mais bacana, sempre dando sugestões para a pessoa do que ela pode fazer, né, ou que nós podemos fazer por ela, ou um outro profissional, para amenizar aquilo que ela está apresentando. Então, na etapa 1, nós vamos preencher essa ficha de anamnese com os dados da entrevista. Então, essa entrevista é uma conversa com o cliente, com o objetivo, então, de obter dados
os dados pessoais normais, nome, endereço, telefone, e-mail, WhatsApp, enfim, como que eu costumo trabalhar com o meu cliente, se eu passo para ele as fotos que eu vou tirando ao longo do tratamento, eu preciso ter o WhatsApp do meu cliente, a data de nascimento, justamente para eu saber se aquela pele está correspondendo à idade que a pessoa está me apresentando. Eu gosto de saber se ela tem filhos e a idade dos filhos. Já começo a trabalhar com ela, principalmente se ela apresentou acne na adolescência, se os filhos dela, que idade que eles estão, se eles estão apresentando alguma coisa em relação à acne, tipo os comedões, se já estão nessa idade de apresentar. Isso eu já estou trabalhando então para quê? Para orientá-la no sentido de que cuidados ela tem que ter com a pele dos filhos e também, se for o caso, trazer os filhos para a gente fazer, já iniciar um tratamento antes que o quadro se agrave. Então, veja, esses dados, eles são bem importantes, porque é ele que vai me ajudar na fidelização do cliente. Se eu costumo fazer campanha, por exemplo, de promoção de aniversário, promoção em relação a pessoa trazer um acompanhante e pagar mais em conta. Enfim, as promoções que eu fizer, é importante que eu tenha a maior quantidade possível desses dados pessoais do meu cliente. Eu vou também querer saber dela se ela já fez tratamentos estéticos, se ela tem o hábito de frequentar esteticista, se ela costuma fazer limpeza de pele. Enfim, vou perguntar para ela o que ela está usando em casa, o que ela já usou, o que ela gostou, o que ela não gostou, quais são os hábitos diários da pessoa em relação a sol, em relação à atividade física, em relação à alimentação, em relação a exposição em ar-condicionado, por exemplo. Enfim, usa produtos, gosta de usar, tem hábito ou não gosta, tem resistência, usa filtro solar, não gosta de usar filtro solar, por quê? Quais as marcas dos cosméticos que ela utiliza, verificar se estão compatíveis com o biotipo cutâneo, depois, quando eu fizer a segunda parte da anamnese. Então, é nessa etapa que eu vou perguntar tudo isso, doenças que ela já teve, se toma medicamento, se faz algum tratamento médico, enfim, é uma ficha completa que vai me auxiliar muito nos meus procedimentos. Se ela tem alergia, se alergia a cosméticos, se alergia a medicamentos, se alergia à alimentação, então tudo isso é importante eu saber nesse primeiro contato inicial. Então, eu vou preencher toda essa folha em relação a tudo isso que ela me apresentar e a partir daí, então, eu vou depois higienizar essa pele e depois, então, eu vou fazer a segunda parte da anamnese, que é a avaliação da pele propriamente dita, que a gente vai falar num outro vídeo, ok? Um abraço e até o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre a parte 2 da anamnese. Até lá!